Prezados alunos, sejam bem-vindos à aula sobre a história da dança, parte 1 do módulo 1. Antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria que vocês refletissem sobre as seguintes colocações. Na forma mais elementar, a dança se manifesta através de movimentos que imitam as forças da natureza, que parecem mais poderosas ao homem e que trazem consigo a ideia de que essa imitação tornará possível a posse dos poderes dessas forças. Isso vai ao encontro da definição que nós falamos sobre dança na primeira aula, no qual a dança ela manifesta aquilo que há de mais íntimo dentro do homem. Quando nós vamos para a história da dança, lá na era primitiva, isso faz muito sentido, uma vez que a dança ela era o transbordamento emotivo, uma manifestação desordenada de temores, afetos, iras, movidas mediante a atração pelo ritmo. Logo, passou a ser um conjunto mágico, um rito, uma cerimônia, uma celebração popular e, por fim, uma simples diversão. Dessa forma, a dança na era primitiva era uma manifestação de caráter étnico, mais parecida com a expressão corporal. Quando nós olhamos para a evolução das formações da dança nessa era primitiva, nós vamos ver que, primeiro, existia uma organização circular, como uma primeira formação da dança, onde existia a figura do solista como principal intérprete das forças naturais, atuando dentro do círculo, e em um determinado momento esse ciclo ele se abre, formando então uma cadeia, onde tinha um guia que conduzia o restante dos dançarinos. A divisão de funções para cada gênero dentro desse ciclo também era algo bastante presente dentro dessa era, onde existiam círculos concêntricos, um de homens e outro de mulheres. Havia também algumas formações em duas linhas, frente a frente, onde existia uma linha que era formada só por homens e mulheres, e também danças por pares, ocorrendo apenas séculos mais tarde. Então nós vemos que toda essa expressão, ela não era dada pelo indivíduo sozinho, fazendo a expressão do movimento corporal, atraído pelo ritmo. Ele tinha uma evolução de formação ao longo do tempo, onde existia, cada um tinha um papel dentro desse ambiente cênico, desse ambiente de dança, e esses papéis, eles se davam por diferentes formações do conjunto de pessoas que estavam inseridos dentro dessa dança. A qualidade dos movimentos nessa época eram movimentos convulsivos de pernas, braço, cabeça, que ao chegar ao clímax se transforma num tremor que podia abarcar parte do corpo ou sua totalidade. Existiam também danças de caráter suave, com movimentos de balanceio, bem como a imitação dos movimentos dos animais, que incluía a improvisação. Também existiam danças e movimentos que estavam relacionados às pantonomias, que é mais de caráter erótico, e também danças nas posições de cócoras, de salto, de giro e de bater de palmas. A indumentária, que é algo que está relacionado ao vestuário dessa época, se dava por vestuários funcionais para assumir a figura dos deuses, dos vegetais ou dos animais. Então a roupa ela nunca influía sobre a dança, pelo contrário, ela era criada para servi-la. Já na Idade Antiga, nós percebemos a transformação das tribos primitivas em nações. Então a dança, ela acentua o seu caráter de espetáculo, que se torna quase que exclusivo para uma classe dirigente. As diversas culturas antigas começaram a produzir, então, feitos artísticos muito diferentes a partir disso. Na Índia, por exemplo, a dança era vista como algo sagrado, extremamente codificada, consistente na perfeição de execução de movimentos e ritmos. Nesse contexto sagrado, não havia lugar para interpretação pessoal do artista. Já as dançarinas sagradas, chamadas de Devadasi, que eram servas de Deus, elas formavam uma classe especial detentora de alguns privilégios, inclusive de remuneração pelo cargo que era hereditário. O espetáculo ele seguia uma ordem imutável, com uma inovação, uma dança pura, alternada com um canto, uma exaltação do amor, adoração à divindade, terminando com um ritmo muito rápido.
A vestimenta se dava por uma blusa curta e justa, calças com adornos, cabeça, colar, pulseiras, pingentes, um largo cinturão, uma maquiagem acentuada nos olhos e na sobrancelha e um ponto vermelho entre as sobrancelhas para indicar o despertar espiritual. A boca, mãos e pés eram pintados de vermelho também. Já na China, nós percebemos dois princípios básicos opostos da cultura chinesa que se integravam à dança: o yin, o feminino, a terra, a chuva, a força tenebrosa, o frio e a música, e o yang, que é o masculino, que representava o céu, o orvalho, a força luminosa, o calor dos ritos. A dança era tida como um instrumento de governo, haviam 8 danças para o seu divertimento, e cada uma delas era representada por 8 executantes. 8 é um número mágico e não podia ser alterado. A dança de culto aos espíritos, de sacrifícios em honra aos antepassados femininos e masculinos, e também em honra a algumas armas, também era bastante realizada. E como vestuários, eles utilizavam luxuosas sedas de cores brilhantes e adequavam-se à classe de dança ou à personagem representada. Já na Grécia, nós vemos o berço da arte ocidental, onde os rituais que incluíam danças de origem bélica, funerária, agrícola, nupcial e astral. Existia também danças relacionadas ao culto a Dionísio, que era um deus touro e deus do bode, um deus touro e bode, desculpa, com suas festas e cânticos que recebiam o nome de ditirambo. O ritual compunha-se de uma dança de saltos acompanhada de movimentos dramáticos. Os dançarinos vestiam pele de bode com alusão à ressurreição deus bode. Dessa festa nasceram os 2 ramos do teatro cantado e o dançado do helenismo, que é a tragédia e a comédia. Outros deuses e suas celebrações, por exemplo, como Zeus, Apolo, Orfeu, Deméter, e entre outros, também tinham danças de culto e eram consideradas danças puras. Vale destacar que foram os gregos que descobriram que a beleza de um corpo não é somente fruto de proporções corretas, mas também de uma postura anatômica particular. O modelo, então, do teatro grego, né, que é o modelo teatro grego-romano, ele influenciou muito, foi muito importante, aliás, dentro desse período da dança da Idade Antiga. Normalmente isso era realizado num espaço circular, onde existia uma relação diferenciada do intérprete com os espectadores. Então tinha uma representação em diversas direções e o movimento normalmente era um movimento excêntrico. Quando nós olhamos especificamente em Roma, né, na Roma antiga, nós percebemos que a concepção romana de vida, racionalista e intelectualizada, influenciava a dança. Então, a dança não era uma expressão artística poderosa, pois ela pertencia a um terreno de imaginação e de êxtase, e que não condizia com a concepção da vida romana da época. Então, a dança era considerada inicialmente incompatível com o espírito de um povo conquistador, e com a penetração da cultura grega, esse quadro ele começou a ser revertido. Então, a dança, a partir dessa penetração da cultura grega na romana, a dança ela passa a ter mais espaço na via pública, ela virou moda nos costumes das famílias romanas, e rapazes e moças passavam a ir à escola estudar dança. Então, a primeira associação das danças de círculo com a sílaba bal, que daria origem a toda a terminologia latina de baile. Então, a política de pão e circo era o melhor espetáculo para enganar a população, e infelizmente eles se utilizavam da dança para isso. Então, em Roma constrói o seu próprio teatro, o estilo arquitetônico romano, em forma de meia-lua, onde se instalava o público, ficando o palco numa outra metade, dando nascimento ao palco italiano, que é o palco de teatro como nós conhecemos hoje. Algumas características do palco italiano que são interessantes. Esse modelo de palco ele desenvolve-se mais na época do Renascimento, no século XVI, com o surgimento das óperas italianas, sobretudo em Florença. Então, ele era um espaço mais desenvolvido, ele tinha sala, acesso, salões destinados ao público, uma caixa de cena, mas as suas dependências destinadas à representação, camarins, salas de ensaio, guarda-roupa destinadas aos intérpretes,
um urdimento na parte superior, o palco cênico, o que o espectador podia ver, e alguns palcos subterrâneos. O cristianismo, na Idade Média, ele começa a tomar conta da Europa, da África, no Oriente, no leste europeu, de países nórdicos. E esse pensamento cristão nessa Idade Média, ele tinha como foco a exaltação de uma vida pós-terrena. Então, assuntos referentes ao corpo ficaram em segundo plano nessa época. Então, a dança, sendo uma atividade de ordem física e ao mesmo tempo um prazer, foi consequentemente banida do culto religioso. No teatro religioso popular, só se dançavam os anjos em roda e o diabo entregue às gesticulações epiléticas. O código de comportamento social, também na Idade Média, influenciava a dança, uma vez que ela assumia características especiais, diferenciando-se nitidamente da dança do povo, né? Então, o desejo erótico manifesta-se como tímida veneração à mulher, e a marcha majestosa assume o primeiro plano da ação coreográfica. A pantomima, desculpem, volta a infiltrar-se em algumas passagens, né, do galanteio e recusa, porém ela sobrevive mais entre os camponeses. E a longa e pesada vestimenta quase impede o movimento. E o desfile pausado permite brilhar os longos mantos e arrastar das caudas os riscos vestidos. Então, a gente já vê uma diferença aqui, porque antes nós vimos o quê? Que a roupa ela era criada para servir a dança. E aqui na Idade Média, o vestuário ele começa a fazer o quê? Ele começa a impedir, né, que os movimentos sejam fluidos, eles começam a impedir o movimento que se expressasse de maneira livre dentro da dança. Então, a dança mais popular até o surgimento do balé, e que lhe servia de base, era denominada como dança morisca. Essa denominação significava que um mouro, né, que se convertia ao catolicismo e rememora a dominação muçulmana na Espanha e a vitória final do cristianismo. Então, numa só dança eram reunidos os dois principais temas da época, que era a religião e a guerra. Já no Renascimento, na época da Renascença, existe então um conjunto de novas ideias, que era uma maneira nova de entender o mundo e que passou a enxergar o homem como centro do seu próprio destino. Então, em Florença, especificamente em Florença, na Itália, percebe-se o surgimento de maestros de dança que submetem a danças a regras disciplinares compatíveis à seriedade requerida pelos senhores burgueses, donos do dinheiro e recém-aristocratizados. Então, ocorreu-se um processo de convencionalismo com o objetivo de conter a liberdade de quem estava dançando. Até o dançarino do povo, quando convidado a se apresentar nos salões, né, ele era obrigado a refrear a liberdade dos seus movimentos. Então surgem também, na época do Renascimento, as danças de salão, que eram consideradas como danças da corte, como um rígido cerimonial da corte, onde as pessoas começavam a sentir a necessidade de algo diferente. Então, assim surgem os bailes de máscara, que começam a ser realizados durante o carnaval, que é a festa da carne, né? E eram bailes públicos que qualquer pessoa podia participar, desde que pagasse para entrar. Nessa época também é bastante caracterizada por valsas, polcas, mazurcas, entre outros ritmos tipicamente europeus. Já a dança relacionada ao espetáculo popular no Renascimento eram danças de coristas, né, onde existiam belas mulheres usando poucas vestes, movendo-se em longas filas. E um bom exemplo disso é o cancan, acho que vocês conhecem, né, onde os cronistas da época descrevem a dança como uma pessoa fantoche em elevações extremadas de pernas que pareciam ter se desligados da vontade dos seus donos. Já a dança folclórica, nessa época do Renascimento, se caracterizava por danças populares, onde o povo dança toda ocasião com um sentimento de muita felicidade. A origem dessa dança é indecifrável, então os povos eles adotam forças e estilos próprios de cada região e não tem relação com nenhuma cerimônia.
Então essas danças eram muito popularizadas, provenientes dos meios aristocráticos criados pelos mestres e adotados pelo povo em quase imediato, de imediato adaptadas por eles, né, por exemplo, as polcas, as mazurcas, as valsas e as quadrilhas. Então, aqui a gente encerra esse conteúdo da parte 1 da história da dança. O conteúdo da parte 2 da história da dança, vocês podem acessar os slides. E eu aconselho fortemente que vocês procurem vídeos sobre as características, as danças características de cada época que nós citamos aqui durante essa aula. Eu espero que vocês tenham bons estudos e que também façam bom proveito da leitura complementar. Muito obrigada.